Olá pessoal, Edu Elias aqui no dia 4 dos 100 dias em detecção de gases. E aí a gente vai fazer uma nova pergunta aqui para esse dia. Qual que é a diferença crítica entre bump test ou teste de resposta, né, como a gente fala aqui no Brasil, e a calibração, que seria o ajuste? Então, mais do que a NR33, a gente vai à luz da NBR 16577 para explicar o seguinte. O que é um bump test? Esse bump test ele vem lá das diretrizes da ISEA, da ISEA, né? Que é a International Safety Equipment Association. Quando eu entrei na área em 2004, eu já segui essas diretrizes, que também estão publicadas na OSHA, que fala o seguinte: um bump test, a palavra bump, ela não tem tradução literal em português. Então, bump seria tipo um bump, um impacto, né? Por que se faz um bump test? É para saber, fazer um teste de impacto, para saber o quanto que o detector sofreu da última vez que ele foi utilizado. Agora, quando a gente for utilizar, a gente tem que saber o quanto ele foi danificado, o quanto ele foi, o quanto ele desviou ali a sua calibração, o quanto de impacto ele sofreu, porque tudo isso, como a gente fala nos treinamentos, isso tudo mexe com a medição. Então, choque físico, impacto físico do detector de gás, isso mexe. Então, o bump test, ele é mais do que um teste de resposta químico do gás. Ele é um teste de integridade do equipamento para saber se ele está em condições, desde a última utilização até agora, quando eu for utilizar, se eu posso utilizá-lo com segurança. Por isso que é o bump test. E aí a calibração, que na verdade é no Brasil a gente coloca aqui, traduz como um ajuste. O que é esse ajuste? É que se ele tiver com desvio de leitura, se o detector, o sensor tiver com desvio de leitura, que esse desvio vem acontecendo desde a última ou das últimas vezes que ele foi utilizado, aí o detector, não é que ele corrige, ele faz uma compensação, e aí essa compensação, que é o span, o span cal, é uma diferença que ele compensa e ajusta o sensor para que ele volte a ler com precisão. Então, o bump test é um teste de integridade através do gás que é colocado, porque se ele responder ao gás enquanto fazendo o teste, ele vai responder na área. E também para saber a integridade física do aparelho. Para isso serve o bump test. A calibração, ela serve para ajustar o equipamento uma vez que ele perdeu a calibração, por seja qual motivo for, tá bom? Essa é a diferença crítica entre bump test e calibração. E no Brasil a gente basicamente tem essas duas situações, que lá fora a gente também fala verificação da calibração, que seria o nosso bump test. Então, acho que para resumir é isso. A gente tem o bump test, que tem que ser feito todo dia que o detector for utilizado. Posso fazer mais de uma vez no dia? Sim. Se você perceber que ele não está íntegro ou que ele não está confiável, você repete o bump test. Mas quando tem que fazer o bump test? Uma vez no dia que você for trabalhar. Precisa repetir naquele dia? Só se o detector perder calibração ou não tiver íntegro, ficar oscilando, aí você testa de novo. E o ajuste e a calibração? Sempre que ele perder calibração, Se ele continuar íntegro enquanto você estiver fazendo os bump tests, aí a empresa determina de quanto em quanto tempo que ela quer fazer o ajuste e a calibração. Beleza, pessoal? Então, vamos que vamos. A gente segue com 100 dias em detecção de gases. São temas que a gente passa aqui de forma rápida, mas com certeza de forma muito prática para aplicação no dia a dia. A gente se fala amanhã no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Yeah.